Então, isso não vai ter prejuízo. Certo? Certo. Vai ser uma disciplina que eu vou tentar ao máximo dinamizar os conteúdos aí. Não sei se vocês gostam ou não de desportiva. Ontem à noite, né, na turma que eu dei à noite, o povo tá pagando a desportiva, tá, mas não é muito fã do assunto. Então eu vou tentar também, não sei, aí gostaria de saber vocês, o que é que vocês, se gostam da disciplina ou não, ou se gostam de esportes, ou é aquela coisa assim, não quero nem ver de perto. Não, me interessa. E Keila? Professor, eu já paguei esportiva na outra faculdade. Certo. Aí eu Mas acabei reprovando. mas não digo nem a questão da reprovação, eu digo de gostar ou não do assunto, entende? Não, assim, eu gosto. Mas... se vocês gostam, então já vai ser outro ritmo já. Porque, assim, a turma ontem da noite, o que foi... Não que é ruim, talvez, assim, elas vão acabar tendo que estudar por questão que precisa passar na disciplina, né? Mas quando você gosta do assunto, é bem melhor, né? Mais proveitoso, você tá prestando atenção, tá atento. Quando você não gosta, às vezes dá aquela desmotivação, né? Aquela desmotivada. Mas vamos embora, né? Vamos lá trabalhar. Então, a proposta, né, dessa disciplina é que a gente possa te mostrar o máximo possível, dentro desse horário que a gente vai ter, sobre fisioterapia esportiva. Ontem até eu estava tentando, eu tinha um slide pronto, falando um pouquinho da minha experiência profissional, você vai ver que é uma área que eu gosto um pouco de falar disso aqui, que eu gosto bastante de esportiva. Foi minha vivência durante muito tempo, fui atleta, tudo, atleta de futebol, joguei no Náutico, futebol, e quando fui para fisioterapia, acabei me inserindo também no meio esportivo. Tive uma experiência no basquetebol e no voleibol no esporte. No voleibol masculino, a gente disputou a Superliga 2012, Superliga B. Em 2013, fui para o basquete feminino. No basquete feminino, a gente foi campeão brasileiro daquele ano. Deixa eu tentar até mandar a foto aqui para vocês. Ia mostrar um slide com um pouquinho da minha história no esporte, mas aí acho que a foto já representa. Deixa eu botar ela aqui. Vou mandar para vocês. Só um minuto. Se aparece aí para vocês. Veja se chega uma imagem aí para vocês. Vê se vocês conseguem abrir. Mandei aí agora. Uma imagem que é a foto do título brasileiro. Fui lá na Ilha do Retiro. E, por sorte, eu saí logo na capa da foto. Aparece aí para vocês a foto. Aparece aí para vocês a foto. Tá aparecendo não, professor. Não? Deixa eu tentar compartilhar aqui a imagem. Deixa eu ver se eu compartilho minha tela. Aí vocês veem a foto. Aqui apareceu. Mas deixa eu botar na minha tela e botar para vocês. Pronto. Acho que agora aparece. Veja se vocês conseguem ver minha tela aqui. Aparece minha tela para vocês? E veja se vocês conseguem ver aqui agora essa imagem. Aparece. Agora apareceu. Olha eu aqui, ó. Bem novinho. Não que eu esteja velho, mas eu dei sorte de sair logo no meio da foto, então não tem como. Toda a matéria que for fazer sobre o título, eu vou estar lá na foto de campeão. Então não tem como não comprovar que eu estava lá. Aqui o troféu, ó. E o que foi bem legal dessa experiência nossa, que 90% das atletas dessa equipe eram atletas da Seleção Brasileira de Basquete. Por exemplo, aqui, a Adrianinha, essa daqui da foto, vocês dá para vocês verem, que está segurando a taça, a capitã da Seleção Brasileira. E a gente tinha também duas atletas dos Estados Unidos, essa daqui uma, Sky, e tem outra que era Alex. Só não sei se eu vou conseguir a foto. Eu tenho, inclusive, um quadro no meu consultório dessa equipe, do título. E foi, para mim, bem marcante. Em 2013, a gente foi campeão brasileiro de maneira invicta. Ganhou todos os jogos. E aí,
Eu gostaria, né, o assunto que eu vou abordar com vocês hoje, deixa eu abrir ele aqui para vocês, para a gente conversar, é uma coisa que é bem importante para a parte de fisioterapia esportiva. Na verdade, seria a primeira coisa que a gente precisa fazer. Eu tinha outro slide introdutório para mostrar, mas acho que eu vou começar por esse aqui. Vocês conseguem ver o slide? Aparece para vocês aí? Sim, sim. Que seria um tema que é bem importante de conversar, já como a gente começou a disciplina um pouquinho depois, não que eu vou correr com o assunto, mas eu vou tentar ser um pouco mais dinâmico para a gente poder discutir assuntos relevantes na parte esportiva. E, no meu ver, por mais que vocês, né, não saibam a realidade depois, se você cair numa parte esportiva para trabalhar, e esse tipo de coisa que eu vou te mostrar, você tem que fazer com os atletas de vocês, que seria, por exemplo, primeiro ponto, monitoramento das lesões no esporte. Saber assim, naquele esporte que você está inserido, então vamos lá. Paloma, tem algum esporte que tu gosta de acompanhar? Eu gosto de vôlei, gosto de, sei lá. E Keila, a mesma pergunta. Tem algum esporte assim que vocês gostam? Eu gosto mais de acompanhar o vôlei e futebol. Vôlei e futebol. E a outra amiga? Eu gosto de vôlei e acabei gostando de corrida. Pronto, mas vamos pegar então algo em comum que vocês disseram aí, o voleibol. Então imagina que vocês são convidadas para trabalhar na equipe de voleibol. Por exemplo, o esporte aqui, Esporte Clube do Recife, tem um time de vôlei e está disputando a Superliga B, o time feminino. Tem até um amigo que é o físio lá, que é o Tito. E aí o que acontece? Imagina se fosse com vocês fossem os fisioterapeutas dessa equipe ou de outro local. Lá tem uma fisioterapeuta mulher, então vê que fisioterapia esportiva hoje não está mais só masculino, também tem muita mulher ganhando espaço nesse meio, que o nome dela é Natália Bittencourt. Você vai ouvir falar dela se for pesquisar sobre esportes. Ela é uma fisio, que é a coordenadora geral do Minas Tênis Clube, que é lá em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. E aí, ela é fisioterapeuta da equipe de voleibol de lá também, cuida dos atletas lá. Então, imagina que vocês fossem essa pessoa que está lá nesse setor, você acabou de cair de paraquedas nesse setor. E aí, tipo, você não tem histórico dos atletas, você não sabe quais lesões ele já teve, qual não teve, se atualmente tem alguma. Ou seja, eu preciso fazer uma investigação sobre isso, concorda? Preciso saber, assim, como é que está a real situação dessa minha equipe. Eu tenho quantos atletas que estão machucados, quantos que não. Se essa lesão ela é leve, se é uma lesão grave, o que é que acontece? Para eu poder traçar a melhor forma de intervir. E para eu traçar os protocolos preventivos. Tudo bem, pessoal? Qualquer momento, se tiver dúvida, pergunta aí, tá bom? Eu repito 1000 vezes. E aí, a partir disso, pensando nisso, o esporte, a prática esportiva, se torna um importante aliado para a saúde pública. E no momento atual que a gente vive, com certeza, imprescindível, porque se as pessoas, do jeito que a gente está, né, todo mundo nas suas casas, não estivessem fazendo exercício como algumas estão, nem todas estão, na verdade, né? Eu acho que a situação de, inclusive, sanidade mental estaria bem mais prejudicada. Existem muitas pessoas nas suas casas que estão ficando depressivas, estão ficando doentes, inclusive pela questão de se sentir preso, né? De poder sair para fazer as coisas que gostam. E a atividade física vem aí como um aliado nisso. Então, pessoas fisicamente inativas tendem a viver menos. No Brasil, a gente tem um dado de que 45,9% da população é considerado sedentário, um dado divulgado em 2015. Ou seja, promover atividade física, e aí a fisioterapia esportiva vai estar dentro desse contexto, é uma prioridade para a saúde pública também. Então, não é só a questão do esporte em si. Porque vai ter diversos benefícios, como, por exemplo, melhora de índice de saúde, redução de gordura corporal, triglicerídeos, melhora de riscos de doença como doença cardiovascular, diabetes, câncer, maior expectativa de vida, um envelhecimento mais saudável, ou seja, diversos benefícios. Isso quando eu realizo uma prática de atividade esportiva, de atividade física, de maneira buscando saúde. Porque você vai ver que a gente tem dois tipos de elemento aí. A gente tem um indivíduo que pratica esportes por saúde, é o atleta recreativo, faz por diversão, e existe o atleta de alto rendimento, de alto nível. São duas coisas completamente diferentes. Vocês conseguem entender a diferença disso? Sim ou não? Pode repetir a pergunta? Existem duas situações diferentes aí. Existe o atleta de alto nível,
de alto rendimento e existe aquela pessoa que faz o esporte por saúde. São pacientes completamente diferentes na abordagem, porque o atleta que busca saúde, ele está fazendo aquele esporte por melhora das condições físicas dele, das capacidades. O atleta que é de alto nível, ele não busca saúde. O atleta de alto nível constantemente vai ter lesões, porque ele sempre está levando o corpo dele na sobrecarga máxima, no máximo da carga. Então, isso predispõe e favorece a ter lesões. É impossível, praticamente, um atleta que não tenha tido algum tipo de lesão. Agora, ele consegue conviver bem com essas lesões, mas é impossível um atleta que não tenha tido lesões em algum momento da sua carreira. E aí a gente, como fisioterapeuta do esporte, né, esportivo, precisa lidar bem com essas questões, precisa fazer esse trabalho de monitorização e, posteriormente, de prevenção dessas lesões. Por isso que eu apresento aqui agora, tipo, o que seria a lesão. Então, a lesão, ela seria qualquer alteração patológica ou traumática. Então, vou ter as lesões de trauma e as lesões que simplesmente aparecem por movimento repetitivo, por estresse, por alteração de postura, por outros fatores que acarretam a perda de função de uma parte do corpo. E essas lesões trazem um risco inerente ao esporte. Então, a prática esportiva em si traz inúmeros benefícios, mas se ela é feita também de uma maneira exacerbada, com muita carga, também tem o risco de favorecer as lesões, de acordo com o nível de capacidade do indivíduo. Se é um atleta muito bem condicionado, pode ser que ele sofra lesões. E aí, por isso, as prevenções de lesões são um componente essencial na prática esportiva. É importantíssimo pensar em prevenção. O ideal seria, pelo menos, embora nem sempre é a nossa realidade. Às vezes você pega muitas lesões e aí não dá para fazer um trabalho preventivo e sim tem que fazer um trabalho de reabilitação. Tendo em vista o impacto negativo que essas lesões podem trazer no âmbito coletivo, econômico e social. Imagina, vamos botar no voleibol, como vocês estavam me dizendo aí, e aí vocês estão no time da seleção brasileira de vôlei. Tudo bem? Pessoal? Sim. E aí, de repente, você tem lá, sei lá, pensa aí nas atletas do vôlei que vocês assistem. Então, vamos pegar uma Sheila, vamos pegar uma Thaisa, que é a central, vamos pegar uma Fabi, que era líbero, pega uma atleta dessa de top do Brasil, que de repente é a melhor atleta do time, sofre uma lesão grave, se machuca, fica fora das Olimpíadas. Imagina um exemplo assim. E você é a fisioterapeuta da equipe. Imagina o prejuízo econômico, porque tinha muita gente que iria para os jogos só para ver essa atleta, o ponto de vista social e o ponto de vista de equipe, inclusive, que dependia muito do resultado que essa atleta trazia para a equipe, o quanto que perde. Então, assim, para os clubes, isso acaba gerando um ônus, gerando uma perda de dinheiro, uma dificuldade, porque imagina no futebol, Copa do Mundo, e aí o Neymar, que teoricamente é o melhor atleta nosso da seleção brasileira, não pode ir para a Copa. Vê o prejuízo para o Brasil. Então, se pensa muito nisso nos clubes, nesse tipo de trabalho preventivo para minimizar essas lesões esportivas. Deixa eu abrir outro material aqui para mostrar um pouco disso para vocês, rapidinho. Vamos, por exemplo, assim. Ó. Deixa eu só... não estou conseguindo abrir agora. Que estranho. Aqui agora. Por exemplo, assim, ó. Conseguem ver isso daqui? Sim. Então, eu vou atuar com o meu atleta, dependendo de onde eu estou inserido. Então, por exemplo, no clube, fazendo a reabilitação, muitas vezes nas viagens que a delegação realiza, eu vou estar tratando esses atletas dentro do quarto do hotel, em algum centro de tratamento de reabilitação, depende do contexto que eu estou inserido. Eu vou lidar, talvez, com atletas de alto rendimento, então, atletas olímpicos. E aí,
eu tenho que estar muito preocupado com isso. Como é que é meu atleta? Meu atleta é um atleta de final de semana, recreativo, e um atleta de alto nível, exemplo aqui o Usain Bolt, que consegue correr e ficar um ou dois corpos na frente dos outros. Eu tenho que pensar sobre isso. Ou, por exemplo, se eu atendo a Yanni Marques. Então, o mercado ele é muito amplo. Eu posso trabalhar desde clubes, academias, escolas, clínicas. Ou, como eu te disse, o fisioterapeuta também, algumas vezes, ele vai trabalhar, por exemplo, nas viagens, é muito comum acontecer isso, ele ser o primeiro a acordar e o último a ir dormir. Imagina no contexto do vôlei, se você vai assistir os jogos, geralmente passa naquele Sport TV, né, no canal da televisão, e aí os jogos geralmente começam, sei lá, 8, 9 horas da noite, vão acabar 11, 10 horas, meia-noite. Imagina que vocês vão voltar para o hotel e no dia seguinte tem jogo de novo. E eu tenho um grupo de atletas que está precisando de atendimento porque tem que jogar no dia seguinte. Você acha que você, fisioterapeuta, vai dormir? Você não vai dormir. Você vai fazer o tratamento desse pessoal, quando todo mundo terminar, aí que você vai poder descansar depois. E aí, logo no outro dia, cedinho, já tem treino, já tem tratamento de novo, entende? Então, no contexto, o fisioterapeuta esportivo tem que gostar bastante disso, porque ele vai trabalhar muito. Tanto sozinho, quanto em equipe multi ou interdisciplinar. Ele vai trabalhar lidando com profissionais da educação física, o preparador físico, fisiologista, nutricionista, psicólogo, massagista, e toda uma equipe multi. Ele tem que estar muito preocupado com isso. Em instalações físicas, salas de avaliação, ginásio, depende muito do que eu tenho, né? E tudo que o clube oferece. Às vezes eu tenho um centro muito renomado, por exemplo, no esporte, e agora tem o time do Retrô, que é um time que é em Camaragibe, que fica também, que eles têm uma alta estrutura. O esporte fez um centro de excelência chamado NEP, em que você tem altos recursos e os melhores equipamentos possíveis lá, por exemplo. A Unibra, eu sei, né, o Retrô, que é o time, eu sei que também fez um excelente investimento. O cara gastou 35 milhões para a construção do centro de treinamento, dos campos e todos os recursos. Então é muito dinheiro gasto. E melhores equipamentos de eletro. Para você ter ideia, nesse centro do esporte, o NEP, eles têm um estúdio de pilates lá dentro. Então vê que o investimento é alto. Então eu tenho recursos desde maca, colchonetes, bastões, cama elástica, teraband e várias questões, equipamentos de eletro. Esse aqui é um cara fisioterapeuta hoje em dia do Paris Saint-Germain. O nome dele é Bruno Maziotti. É um dos fisios que melhor ganha, eu acho, no mundo. Fisioterapeuta brasileiro, né? Esse cara tem uma história bem interessante. Esse cara simplesmente ele começou a atender Ronaldo Fenômeno uma época atrás, na época que o Ronaldo se lesionou antes da Copa 2002 e tudo mais, e ele fez o Ronaldo melhorar e voltar para jogar, voltar em alto nível. Quando o Ronaldo veio para o Corinthians, o Ronaldo trouxe o Maziotti para o Corinthians, eles fizeram e construíram um laboratório lá de análise de movimento, de fisioterapia e de biomecânica chamado Lab 9. Nessa época, o Maziotti ganhava uma média de uns 80 mil reais, mais ou menos, como fisioterapeuta. Vê só o valor. Depois dessa fase que ele estava lá no Corinthians e que foi campeão de várias coisas, e ele conseguiu pegar. O que foi bom no trabalho desse cara lá no Corinthians é que os atletas que vieram da Europa para se tratar no Brasil, teve dois caras que veio, o Alexandre Pato e o Renato Augusto, atletas da seleção, eles na Europa estavam tendo lesões frequentes. Esse fisioterapeuta lá no Corinthians, com o trabalho da fisioterapia esportiva, conseguiu, durante um ano, fazer esses caras não ter nenhuma lesão. Foi premiado e tudo mais, inclusive. Aí, a partir desse bom trabalho, teve um treinador brasileiro que foi para a China, não sei dizer agora se foi o Filipão ou se foi o Mano Menezes, e aí levou o Maziotti para lá, para a China. Então, ele sai do Brasil e vai para a China, ganhando uma média de 230, 240, 250 mil reais mês. Veja o valor que o cara ganhava lá. E aí continuou desenvolvendo um bom trabalho, até que, recentemente, na última Copa que teve, ele fez parte da seleção brasileira. Fez parte da seleção brasileira que disputou a Copa. E o que aconteceu foi que, depois dessa Copa, o Brasil não foi campeão, não teve um bom desempenho, então, pelo menos o esperado, mas no final da Copa, o Bruno Maziotti simplesmente tinha dois destinos para escolher. Ele podia escolher onde ele queria ir. Tinha duas propostas, somente do Real Madrid da Espanha e do Paris Saint-Germain da França. E aí ele priorizou o Paris Saint-Germain por ter os brasileiros lá, Neymar e etc. E aí, o fisioterapeuta esportivo ele vai lidar tanto com lesões
com estiramentos, luxações, entorses, lesões leves ou graves, até fraturas. Você consegue ver a foto desse atleta aqui, ó. Dá para ver aqui esse de branco? Dá. Quebrou a perna aqui, ó. Ou ruptura de ligamento, como foi o Ronaldo. Esse aqui é o Maicon Leite. Maicon Leite jogou até no Sport e no Náutico. Ele teve uma lesão séria de joelho, ó, nessa época que ele jogava no Santos. Não sei se você lembra desse cara aqui. Esse aqui é o Bruno, goleiro que foi preso por ter, né, feito o que ele fez com a esposa dele. Então, vou ter diversos esportes para estar atuando aí. Desde tênis, voleibol, como vocês citaram que gosta. E aí é muito importante o trabalho avaliativo, inclusive, do fisioterapeuta, como a gente estava falando da monitorização. Esse aqui é o Renato Augusto, na foto, e aqui o Alexandre Pato, que fizeram o trabalho lá no laboratório. Esse aqui é um laboratório de análise de movimento, só para tu ter ideia. Eles deram a estrutura nesse nível para lá, com recursos elétricos. Então, muito interessante o trabalho. E algo que é fundamental, e talvez algo que faz a diferença no trabalho do fisioterapeuta esportivo para um fisioterapeuta que não é esportivo, seria o trabalho dentro do local de jogo, de função do atleta. Então, por exemplo, para o futebol, trabalho dentro do campo. Então, veja que o fisioterapeuta vai para dentro do campo fazer movimentos com o atleta dentro do campo. Se fosse na quadra, vocês iam pegar os atletas de vôlei e iam para a quadra fazer gestos esportivos do voleibol, assim sucessivamente. Então, esse trabalho preventivo e reabilitativo dentro do local de vivência do atleta é extremamente importante e é o que vai diferenciar um fisioterapeuta esportivo, que trabalha e vive o esporte, do que um fisioterapeuta comum. E eu tenho todas as medidas avaliativas. Posso usar também softwares de computador, tecnológicos, e aí dentro desse monitoramento tem diversos recursos. Software de avaliação de pisada, avaliação eletromiográfica, aí avaliação de movimento, e eu tenho diversas coisas. Aí avaliação na esteira, o dinamômetro isocinético, aí, o isocinético, não sei se já ouviu falar sobre isso. Vocês sabem o que é o isocinético, pessoal? Já ouviu falar? Esse equipamento aqui, que o paciente vai fazer um movimento, a força desse movimento vai ser constante igual, desde o início até o final, e geralmente os caras não ficam com uma boa carinha do movimento. Geralmente, uma expressão porque eles fazem muita força, e o fisioterapeuta fica lá só incentivando, vai fulano, vai. E esse tipo de equipamento isocinético serve para medir os desequilíbrios do atleta. Então, eu tenho esses recursos também para avaliar. Posso também fazer uso de avaliações dentro do local de atuação do atleta. Então, por exemplo, deixa eu adiantar aqui, dentro do campo, fazendo avaliações de velocidade, aceleração, explosão, avaliação de massa corporal, tem diversas coisas. Termografia, não sei se você já ouviu falar da termo, seria uma avaliação em que você vai ver aonde que o corpo está tendo maior aquecimento, superaquecimento. Então, geralmente, aonde fica mais vermelhinho na termo é onde indica maior inflamação e maior sobrecarga daquele atleta. Então, posso fazer um trabalho a partir desses dados também. Percebe que esses dados todos, sozinhos, eles não fazem muita diferença, mas quando associados a outros fatores, aí faz total diferença, porque eu vou juntar uma gama de dados e, a partir disso, tomar a decisão clínica do que a gente vai fazer. Tudo bem até agora, pessoal? Sim, professor. E aí, aqui, eu trouxe dentro desse material, né, que eu vou passar para vocês, um estudo científico até atual, 2020, falando exatamente sobre os efeitos, né, desse trabalho de exercícios de prevenção para dor e disfunção, nesse exemplo de pacientes com lesão subacromial. E aí, no próprio material, eu trouxe um resuminho do artigo. Aí, o que é que eles viram nesse artigo? Que exercícios de alongamento posterior de ombro reduziram ou melhoraram essas questões de síndrome de impacto do ombro. O fato de fazer um trabalho específico. Então, eles avaliaram que pacientes tinham, né, os pacientes dele lá do estudo, tinham um movimento inadequado de rotação escapular e glenomeral, e que isso podia estar levando à síndrome do impacto, à síndrome subacromial. Foi um estudo controlado, né, um ensaio clínico controlado e randomizado, em que eles avaliaram 67 pacientes com a síndrome do impacto, com alteração de rotação interna de ombros e assimetria das escápulas,
que foram divididos em 3 grupos. Um grupo com 22 pacientes, outro com 22 e outro com 23. O grupo com 23 era o grupo chamado controle, e os outros 2 grupos passaram por um programa de treinamento, e um outro grupo fez um programa de treinamento, mais outro tipo de atividade. E aí, esse programa de treinamento compunha exercícios e movimentos para ganho de amplitude de movimento e treinamento de força, e exercício de força, e foi realizado durante 4 semanas. Resultados que eles viram nesse estudo: esse tipo de protocolo que eles fizeram de força e de amplitude melhorou dor dos pacientes, amplitude de movimento, rotação e função, e incapacidade desses indivíduos. Então, apresentaram melhora. Conclusão desse estudo é que esses tratamentos, em comparação ao grupo que não fez nada, ao grupo controle, melhoraram a mobilidade, a dor e a função desses pacientes. Ou seja, o fato de fazer um trabalho preventivo e um trabalho de exercício terapêutico é muito importante para esse tipo de paciente. E aí a gente entra para falar de prevenção. Prevenção é uma coisa muito difícil de se fazer no meio esportivo, das mais difíceis, na verdade. Mas é o que mais se tenta, porque assim, se eu consigo fazer um trabalho preventivo, eu consigo reduzir muito o número de lesões daquele esporte, daquele grupo que a gente está trabalhando. Então, promoção de prática esportiva de forma segura é uma prioridade. É fundamental que o fisioterapeuta esportivo esteja familiarizado com esse processo de prevenção. E eu tenho diversos modelos. Aqui vou apresentar alguns modelos de prevenção para vocês, para poder prevenir. Dentro desses modelos, também existem exercícios funcionais, durante outras aulas a gente vai estar comentando com vocês, que eu posso utilizar para prevenção de lesões. Isso aqui é um exemplo de um exercício, não sei se você já ouviu esse exercício alguma vez, chamado exercício nórdico. O exercício nórdico, ele serve para trabalho excêntrico dos isquiotibiais, e para você ter um dado para vocês, por exemplo, esse tipo de atividade preventiva tende a gerar 51% de prevenção e redução das lesões. Certo? Tudo bem? Tudo. E aí, existem modelos. O primeiro modelo que acontece, ele foi descrito em 1992 por Mechlin e colaboradores. E é um modelo que ficou conhecido por uma sequência de prevenção de lesões nesse esporte. Ele é composto por 4 passos, que eu vou apresentar para vocês, que são esses. Primeiro, monitorar a ocorrência e a severidade das lesões, que é isso que a gente já vem conversando desde o início. Identificar a etiologia, ou seja, de onde surgiu essas lesões e quais mecanismos de lesão, como que ocorreu. Imagina, se fosse uma entorse de tornozelo, por exemplo, como que aconteceu essa entorse. A partir disso, você sabendo a causa das patologias e o mecanismo, introduzir as medidas preventivas a ser utilizadas e avaliar depois se essas medidas estão sendo bem conduzidas, se estão dando resultado. Existe outro modelo também, chamado modelo TRIP, T-R-I-P-P, que é um modelo do inglês, que é Translating Research into Injury Prevention Practice Framework. Aí não precisa se preocupar com o nome em inglês, mas seria um modelo que está preocupado com o processo de transferência dos resultados que foram anotados das pesquisas e trazer esses dados para a prática. Vou dar um exemplo. No futebol, o que é que eles viram? Eles viram que no futebol acontecia muito lesão de membros inferiores, principalmente. E aí, o que acontece? A partir dessas lesões, eles realizaram um trabalho preventivo, inclusive foi chamado de FIFA 11. Quando você for ler sobre futebol, se você pesquisar, tem um tipo de trabalho preventivo que é chamado FIFA 11, que eles utilizaram para fazer a reabilitação das lesões desses atletas. Primeiro foi feita essa análise e viram que, como acontecia muitas lesões em membros inferiores, eles precisavam ver uma forma de prevenir isso. E aí surgiu esse tipo de trabalho preventivo que no futebol eles chamam de FIFA 11, ou FIFA 11. E aí eu tenho perguntas e processos de pesquisa que podem me nortear relacionado a isso. Primeiro, quais são as lesões que ocorrem mais nesse esporte? Quais são as suas consequências? Qual a causa dessas lesões e quais as suas determinantes? O que pode ser feito a respeito?
seja, que medidas preventivas? Quais medidas realmente funcionaram dessas medidas preventivas? Quais medidas foram comprovadamente eficazes? Aí, para a gente poder tomar as melhores medidas, certo? Aqui é um exemplo de um estudo com jogadores de hóquei sobre grama. E aqui eles viram o seguinte, que esse estudo, esses atletas apresentaram 112 lesões. Dessas 112 lesões, 87 receberam atenção médica. 56 dessas lesões levaram ao afastamento dos atletas, de 112 lesões. E dessas 56, 7 levaram ao afastamento e não tiveram atendimento médico. Então, aqui a gente está fazendo uma monitorização, né, no caso, o pessoal que fez, né, essa pesquisa com esse grupo, fez essa monitorização dessas lesões aí. E associado a isso, também é importante, no esporte que a gente está inserido, entender um pouco sobre epidemiologia das lesões do esporte, ou seja, quais são as regiões daquele esporte específico, por exemplo, no voleibol, que aparece mais. Será que tem mais lesão de ombro, de cotovelo, de coluna, de joelho? Aí, quando eu estava me apresentando lá, né, da disciplina, depois que eu tive essa experiência no basquete, no voleibol, passei um tempo mais atendendo paciente em consultório, atletas que me procuraram no consultório, e recentemente, de acho que um ano e meio para cá, eu me inseri no meio do CrossFit, tanto como atleta, tanto não atleta, mas praticante de CrossFit, vamos chamar assim, treinando, quanto como atendendo os atletas. Então, fazendo a fisioterapia dentro do CrossFit. E aí, por isso que eu trouxe esse exemplo aqui do CrossFit, que é um esporte que hoje em dia está mais próximo para a minha realidade. E aí, para apresentar a vocês, por exemplo, a epidemiologia do CrossFit. Vou dar um exemplo. A gente depois vai ter aulas focadas para esportes específicos. Vou te falar um pouco sobre voleibol, futebol, cada esporte, que a gente não sabe depois. Também não sabe se vocês vão trabalhar com esporte ou não, mas que esporte você vai cair. Uma coisa que vários fisioterapeutas do esporte falam, cada esporte diferente tem a sua demanda específica e a sua necessidade específica. Então, varia muito de esporte para esporte. E aí, primeiro de tudo, o fisioterapeuta esportivo precisa conhecer o esporte que ele está inserido. No CrossFit, por exemplo, para vocês terem ideia, as regiões que têm mais lesões são ombro, porque tem muito movimento de elevação do braço acima da cabeça, coluna lombar, segundo ponto, e depois joelho. São os pontos de maior lesão. Aí depois vem perna, quadril, punho, mas esses três são os primeiros. Ombro, coluna lombar e joelho. E as principais lesões que aparecem, em primeiro lugar, lesões musculares, tem quase 50% das lesões são lesões musculares. Depois, dor nas articulações, tendinopatias, contusões, e assim vai seguindo. Então, aqui você tem uma ideia geral dessas lesões. E também está muito relacionado ao nível de atleta que você é. Se você é só um praticante de CrossFit, é uma coisa. Se você busca saúde, igual a gente estava comentando do atleta recreativo e atleta profissional. Já se você é um atleta competidor, aquele cara que vai para os esportes, aí você pode ter um maior risco a ter mais lesões. Certo? Essa zoada que vocês estão ouvindo aí é meu menino aqui que está comigo. Deixa eu mostrar ele para vocês. Ele está aqui no meu colo agora. Não sei se vocês conseguem ver. Por isso que se você ouvir esses barulhos aí, fique tranquilo que é meu filho aqui. Ó, dá para ver ele aqui? Certo? Deixa eu voltar lá para nossa transmissão. Estou já finalizando. Conseguem ver de novo o slide aqui, pessoal? Sim, professor. Sim. E aí, fazendo essa triagem toda, eu tenho que classificar essas lesões. E qual o mecanismo de lesão mais comum na minha equipe, por exemplo? Será que é mais comum entorse de joelho, entorse de tornozelo? E como que se dá? Por uma rotação? Qual o tipo de lesão mais frequente? Qual a região do corpo que tem mais lesões? E quais são as lesões mais severas que acontecem? Existem esportes, por exemplo, que são esportes de contato, de trauma, de choque. E tem esportes que não tem contato. O vôlei, por exemplo, não tem contato. O futebol já tem, o handebol já tem. E aí essas lesões também podem ser classificadas como aguda, subaguda, aguda, subaguda ou crônica, também chamada de gradual. Também pode ser por sobrecarga
ou que também eles chamam no inglês overuse ou overtraining. A gente depois vai conversar sobre isso. Overuse ou overtraining. Certo? Que aí eu posso classificar as lesões dessa forma também. Aqui um outro estudo, já um estudo de 2019, falando sobre um efeito de programa de prevenção em atletas de alta performance. Uma revisão sistemática, então um estudo de bastante qualidade, em que por exemplo, eles viram, né, que um programa de prevenção de lesões que foi feito em atletas juvenis e eles viram os fatores de risco relacionados. E aí, eles viram esses fatores de risco e tentaram desenvolver algum tipo de trabalho para modificar esses fatores de risco. Então, essa foi uma revisão sistemática, seguiu diretrizes do Prisma, e eles pesquisaram em várias bases de dados, como, por exemplo, PubMed, Pedro, sites importantes para pesquisa, e se trata de uma revisão sistemática. O que eles viram como resultado desses estudos? Que os estudos incluíram amostras de ambos os sexos, sexo misto, então mulheres e homens, de atletas jovens. Um grupo que foi estudado nesse estudo foi do futebol, que viram diferentes atividades e habilidades. E aí, como eu falei para vocês, o que foi utilizado como elemento de prevenção? O FIFA 11, ou FIFA 11, que é um programa preventivo que é o mais usado para o futebol. Que aí, entre os estudos, o que eles viram, que foram identificados? Que esse tipo de reabilitação, de prevenção, na verdade, melhorou a força em 11,3%, melhorou a coordenação em 5,7%, melhorou a postura em 5,2%, melhorou o equilíbrio em 5,2%, e melhorou a velocidade em 2,2%. Conclusão disso, eles viram que o programa de prevenção de lesões melhorou vários fatores de risco. Então, foi importante nesses pontos aí, certo? Aqui, um outro estudo também falando sobre intervenção e prevenção de lesão, principalmente em hamstring injuries. O que seria hamstring? Hamstring são os isquiotibiais, musculatura de isquiotibiais. Agora já é um estudo de 2010, uma revisão sistemática. O que eles viram? Que alguns esportes, como nesse exemplo também eles viram no futebol, não foi por acaso, porque acaba que é um esporte que, como é mundialmente famoso, se estuda muito, né? Tem esportes que já não tem muito estudo. Por exemplo, CrossFit está começando a ter mais coisa agora. Imagina tu ser um fisioterapeuta. Eu estava vendo outro dia uma palestra no colégio, dizendo assim, que ele trabalhava com basquete a vida toda. De repente ele caiu, por ele fazer parte do Comitê Olímpico, para trabalhar com o esporte de vela. Porque vela é aquele barquinho que o cara vai fazer. Não sei se você sabe o que é vela. E tem até um brasileiro, Robert Scheid, que é campeão olímpico e tudo mais na vela. Vocês sabem o que é, pessoal? Sim, sim. E aí imagina que estudos sobre vela não tem muita coisa. Então, assim, claro, dependendo do contexto do esporte que você está inserido, eu vou ter, talvez, mais trabalhos ou menos. Por isso que acabou tendo muitos aqui de futebol. Não se preocupa com isso. Tem uma alta incidência de lesões em isquiotibiais por conta dos movimentos de aceleração e desaceleração. Então, qual foi o objetivo desse estudo que eles viram? Eles foram avaliar a incidência de lesão nos isquios e como as intervenções eram usadas para prevenir essas lesões. Quais foram os resultados que eles viram? Eles avaliaram 7 ensaios clínicos que envolviam 1.919 participantes. Adultos jovens que faziam atividades esportivas regulares. E aí, eles pegaram, depois desses 7, viram 4 estudos que tinham 287 participantes, e aí viram, né, desses testes, protocolo de fortalecimento de isquios, e aí viram resultados contraditórios, ou seja, depois vai vir um resumo geral do que eles viram. Mas fizeram protocolos de força. E aí, um outro estudo também, que eles viram que
um efeito estatisticamente significativo para a lesão de isquios, tanto para protocolo proprioceptivo, quanto para um exercício de alongamento e aquecimento, também houve melhora. Conclusão geral de tudo isso que eles viram, de maneira geral, assim, não tem evidência suficiente para concluir que melhora, mas tem se feito sempre estudos e trabalhos preventivos visando essas lesões no esporte. E aí, falando de mecanismo de lesão, também é outra coisa importante a gente comentar nessa aula. Já estou na partezinha final mesmo, pessoal. Já estou terminando para a gente combinar todo o processo dos outros encontros. Pode acontecer por contato, por trauma, por choque, ou sem contato. Então, tenho lesões que são sem contato e lesões com contato. Em relação à região do corpo, a região corporal afetada e o tipo de lesão, você tem que verificar, né, que eu posso ter desde fraturas, a estiramento, a luxação, contusão, escoriação, tendinopatia e por aí vai. E aí, aqui é um exemplo de um estudo, eu tenho como depois ter um parâmetro geral de toda a equipe sobre as lesões sobre as regiões. Exemplo, nesse estudo aqui, eles tiveram mais lesões na coxa, 18% das lesões, em que 7 lesões dessas de coxa foram de origem aguda e 13 dessas lesões foram de origem crônica. Joelho e assim sucessivamente. Então, imagina eu ter um gráfico desse, que eu dei aquele exemplo inicial, para a equipe de vocês do voleibol. Minhas atletas do vôlei, em relação à coxa, tiveram tantas lesões, em relação ao ombro, tantas, em relação à coluna, tantas. Eu tenho um norteador aí para o trabalho que eu vou ter que desempenhar com esses atletas, certo? Por isso que eu quis começar uma aula de esportiva, um assunto com esse tipo de assunto. Porque a partir disso, a gente consegue traçar as estratégias importantes e depois, mais para frente, a gente vai ter alguma aula falando sobre planejamento e periodização para poder a gente entrar nos tratamentos em cada esporte. Dá para entender, pessoal? E assim, fisioterapeuta esportivo que não se planeja durante o ano e que não se planeja juntamente com a equipe multidisciplinar fica muito complicado. Porque aí você não sabe quando ou quanto que vai lhe custar e vai acontecer essas lesões dos atletas, porque você não está preparado para isso. Tá? Essas lesões também podem ser classificadas em lesão precoce, tardia ou demorada, de acordo com o período de recuperação, ou se esse atleta tem tido lesões de repetição, recidivas, certo? Aí é importante também estabelecer um fluxo de atividades, um fluxo de avaliação e intervenção dessas atividades, que vai envolver não só o fisioterapeuta, mas sim a equipe de saúde, em que a gente vai tentar fazer o melhor juntamente também mantendo contato com os treinadores, com toda a equipe técnica também, fazendo relatórios semanais, questionários semanais e um relatório diário e durante todo o processo, e com um acompanhamento individual para cada atleta. Cada atleta tem uma necessidade e especificidade diferente. Seria um resuminho desse quadro. E a partir disso, toda uma comunicação de coordenação geral da equipe, treinador, fisioterapeuta, equipe médica, para ter os melhores resultados possíveis, pensando em questões de dor, de recuperação, de sono, de alimentação, de exercício preventivo, carga de treino. Em outro momento também, vamos conversar sobre carga, que o fisioterapeuta tem muita dificuldade também nisso, carga de treinamento. Para depois a gente ter uma visão geral da quantificação de ocorrência dessas lesões. Isso vai depender de fatores variáveis como exposição ao esporte, quanto tempo, quantos quilômetros a pessoa faz, quantos arremessos, quantos treinos, quantas horas de competição, e saber também a prevalência e incidência de lesões nessa equipe. Prevalência seriam as lesões que ocorrem durante um período do tempo, durante um ano, por exemplo, tem a prevalência de X lesões. Incidência seriam as lesões, o número de lesões que ocorrem, por exemplo, vou dar um exemplo, imagina assim, durante um ano inteiro, a gente teve uma prevalência de lesões na lombar de 50% de todas as lesões que aconteceram. Mas, dessas lesões, a gente tem uma incidência de lesão de estiramento muscular de X%. Deu para dar uma entendida assim na diferença desse? E aí eu tenho que avaliar as duas coisas, a prevalência de lesões daquele grupo, quantificar essas lesões, e a incidência de lesões.
eu ter dados aí numéricos do quanto que está a situação desses atletas. Para ter uma ideia, esses dias atrás, eu estava numa live com um colega, que ele é físio da seleção brasileira de taekwondo, de base. E ele foi convidado, ele é pernambucano, ele é daqui de Olinda, e foi convidado para fazer esse trabalho lá na seleção, lá no Rio de Janeiro. Então, ele foi para lá. Quando ele chegou lá, não existia nenhum dado de monitorização, nem dado de atleta, sobre nenhum atleta da base. Ou seja, ele, quando chegou, ele teve que fazer toda essa triagem e essa avaliação, porque não existia dados prévios de outros fisioterapeutas. Então, entende que quando você chega e não tem essa noção, fica mais difícil. E aí você precisa fazer toda essa monitorização. Para poder estabelecer qual vai ser nosso foco de prevenção. O que é que a gente vai trabalhar mais? Membro superior, coluna, cabeça, ok? Aqui é um estudo, um artigo científico que eu vou passar para vocês dentro desses materiais, que foi avaliado nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, 2016, e eles viram as principais lesões que ocorreram, fizeram uma investigação sobre as principais lesões que ocorreram nos Jogos Olímpicos. Foi um estudo bem legal. E, inclusive, a fisioterapia brasileira dos Jogos foi altamente premiada e renomada no mundo inteiro. Foi dito que foi o melhor trabalho de fisioterapia da história dos Jogos Olímpicos, para vocês terem noção. Então, foi um trabalho bem suado, árduo e valorizado, o trabalho brasileiro. E aí, o que é que eles viram nesse estudo? Esse estudo já é 2017. Descreveram o padrão de lesões e doenças sofridas durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Então, eles viram as lesões diárias e se comunicavam com o Comitê Olímpico, com os locais de policlínicas lá do Rio, né, dos tratamentos. Então, eles avaliaram um total de 11.274 atletas. Desses 11.000, 6.185 eram homens, então 55%, e 5.089 eram mulheres, 45%. Desse grupo, foi visto que 9,8% lesões aconteciam e 5,4% doenças por 100 atletas. A cada 100 atletas, você tinha 9,8 lesões, quase 10 lesões, e quase 6 doenças, durante o período de 17 dias. Ou seja, 8% dos atletas sofreram pelo menos alguma lesão e 5% pelo menos alguma doença. Dessas lesões, dessas doenças, foram vistos os esportes que tiveram mais coisa, foi mountain bike, na verdade, o ciclismo. Ciclismo BMX foi 38% das lesões, boxe, 30% das lesões, mountain bike, 24%, taekwondo, 24%, polo aquático, 19%, rugby, 19%, e em menor valor, canoa, slalom, remo, tiro, arco e flecha, natação, golfe e tênis de mesa, de 0 a 3% só de lesões. Então, veja que esportes de ciclismo tiveram maior índice, taekwondo e boxe, porque tem contato e trauma, teve maior índice. Rugby, que tem choque, né? Se fosse futebol americano, né? Talvez tiveram maiores índices. Aí, eu tive também classificação das lesões entre lesões mais graves e menos graves, e conclusão no geral, foi visto que 8% dos atletas sofreram pelo menos uma lesão durante os Jogos Olímpicos, e 5% uma doença. E foi um pouco menor que nos Jogos Olímpicos de 2008 a 2012, ou seja, houve uma melhora nessa questão de trabalho preventivo de lesões, certo? E aí, para a gente fechar aqui nosso raciocínio e combinar com vocês os próximos dias, uma frase aí para ficar para vocês para a semana, para o final de semana. A vida é um constante recomeço, e a gente está numa fase mesmo de recomeço. Não se dê por derrotado e siga adiante. As pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão sua estrada. Então, pessoal, não sei se deu para me ouvir aí falando todo o slide, toda a aula, deu para entender um pouquinho. O quanto que o trabalho da fisioterapia esportiva pode ser efetivo e pode reduzir lesões. Viu que dos Jogos Olímpicos de 2008 e 2012 para 2016 houve uma redução na quantidade de lesões durante os Jogos. Geralmente nas competições é onde tem o maior índice de lesões. Deu para entender tudo isso, pessoal? Como é que foi aí? Deu sim, foi muito bom. Acho que deu para dar uma clareada boa em relação a isso, né? Então, a ideia, a partir de hoje, né, e as próximas aulas, vai ser a gente fazer
um apanhado geral dessas questões, falar sobre treinamento, sobre carga, planejamento, sobre tratamento específico nos esportes. E é isso aí, assim, graças a Deus eu tenho muita coisa para conversar com vocês, porque eu tenho uma vivência grande em alguns esportes. Fui atleta de futebol, trabalhei com vôlei, com basquete, trabalho no CrossFit, então vai dar para a gente conversar bastante coisa. Além de ser uma área que eu gosto muito, então eu estou sempre pesquisando sobre isso. Então a gente, quanto a conteúdo, fique tranquilo que a gente tem bastante coisa para conversar. Uma pergunta que pode surgir, que surgiu nas outras turmas, a respeito de prova, avaliação, essas coisas, não se preocupe que essa disciplina, por ser nesse formato que começou depois, estudo dirigido e tal, vai ser uma nota ao final de todo o processo da disciplina. A gente vai ter nas aulas, talvez eu passe algumas atividades ou a gente faz uma única atividade no final que vai valer a pontuação da disciplina. Mas o que mais me importa, por enquanto, e mesmo depois que a gente voltar para a questão presencial, ter nas aulas presenciais, é que vocês aprendam o máximo sobre, né, fisioterapia esportiva. Se a gente voltar para presencial e for possível fazer algum tipo de prática, a gente tenta fazer algum tipo de prática também, para isso clarear na cabeça de vocês, tá certo? Alguma dúvida sobre vocês tenham interesse de saber aí, ou vocês queriam dizer assim, professor, a gente gostaria que você abordasse mais tal coisa, só para poder nortear o trabalho da gente? Vocês tenham curiosidade em saber, digam aí para a gente finalizar nosso dia de hoje e eu poder mandar o material para vocês. Assim, eu tenho uma dúvida. Certo. O tratamento que a gente usa em traumato é diferente? A gente usa a desportivo? O que muda é justamente o que eu estava te falando naquela hora que eu mostrei o Bruno Maziotti e aquela questão. O físio de ortopedia que recebe o atleta no consultório, vamos dizer assim, ele não entende muito, talvez. Pode ser que sim ou pode ser que não. Sobre o gesto esportivo que o atleta faz, que algumas vezes a lesão pode estar vindo não do fato de ele estar lesionado, e sim do gesto que ele realiza, que está de alguma forma errada. Então, a análise biomecânica que é feita, que aí, se você não está vendo ele fazer, é difícil de avaliar, talvez no consultório. E esse trabalho preventivo, que pode ser feito durante os treinos. Então, o fisioterapeuta esportivo ele acompanha o treinamento, durante os jogos, visando prevenir os problemas. Um trabalho prévio. Isso o fisioterapeuta esportivo consegue fazer porque ele está dentro da equipe, dentro do contexto. E você está vendo no consultório, você está tratando a lesão, mas você não tem ideia como ela surgiu. Ou, por mais que o atleta te explique, é diferente de você ver. Não sei se dá para entender. Então, a grande diferença, no meu ver, talvez seria isso. A abordagem preventiva que o fisioterapeuta esportivo consegue dar. Entendi. Certo? Mas digam aí vocês, tem alguma assim, eu tenho mais interesse em saber disso, ou queria, sabe? Falem aí para a gente poder fechar o dia de hoje e nortear nossos próximos encontros. Que também era bom ouvir de vocês, assim, os interesses, porque a gente consegue ir moldando para... Porque imagina, sei lá, aí eu trago um assunto aqui, exemplo, lutas. Estou falando de luta aqui, aí você está sentado na sua sala ou na sua aula, onde você estiver aí para ver a aula, está assim, meu Deus, que coisa chata, um exemplo. Porque talvez não seja do seu interesse. Mas eu já vi que vocês falaram de vôlei, então alguma aula eu vou colocar voleibol, com certeza, porque sei que vocês gostam. Então, assim, trazendo coisas para o que você gosta, fica melhor, fica mais proveitoso. Já não sei como eu vou fazer isso à noite, porque à noite a galera não gosta de jeito nenhum, então qualquer coisa que eu jogar não vai agradar muito. Mas vocês, como gostam, eu gostaria de saber, assim, o que vocês mais terem interesse, o que vocês mais... Pode falar, pessoal. Sim, eu tenho interesse em luta também, eu gosto de boxe. Certo. A outra amiga, cadê? Paloma, tá por aí ainda? Tô. Também tenho interesse em luta. Basquete também é uma boa. Basquete, legal. Existem dois esportes que também eu vou estar comentando no contexto, que, tipo, para nós, hoje em dia, fisioterapeutas é uma área que está em ascensão, assim, em oportunidades. São dois, a corrida e o crossfit. Porque, assim, quando a gente vê basquete, voleibol, futebol, esses esportes, assim, às vezes os próprios clubes já têm os fisioterapeutas. Eu digo para vocês que estão chegando depois. E às vezes é mais difícil se inserir porque não tem recurso, vamos botar assim, para pagar 3 ou 4 fisioterapeutas. Talvez o único esporte que ainda consegue isso um pouco é o futebol profissional. Mas os outros nem tanto. Então, assim, se já tem o fisioterapeuta, fica mais difícil se inserir. Mas, por exemplo,
corrida de rua. Tem muito corredor de rua, muita gente correndo nessas corridas no final de semana, dá para você atuar. Vocês têm um exemplo na nossa instituição, a professora Carla Dai, é uma que trabalha diretamente com o corredor, porque ela também corre, e trabalha e recebe no consultório essas pessoas. E outro meio que está em alto crescimento de oportunidade é o CrossFit, porque hoje em dia o CrossFit está crescendo muito em relação a boxes que estão surgindo nos bairros e nas locais, e todo box de CrossFit, ou cada box, precisa de fisioterapeuta, porque tem uma demanda muito grande de pessoas praticando o esporte, além daquelas pessoas que estão praticando com o intuito de ser atleta. Então, tem muito trabalho para a gente fazer dentro de um box. Então, são dois esportes que daria para vocês, por exemplo, se tivesse interesse, se inserir tranquilamente. Voleibol, basquete e tudo mais, às vezes tem a questão de você ter a oportunidade de ser convidado por um clube e estar inserido nisso, que nem sempre vai ser muito financeiramente rentável. Porque quando a gente fala de esportes profissionais, até é sim, mas quando a gente fala de esportes amadores, aí é difícil, a gente faz por amor à camisa. Mas eu já captei a mensagem de vocês aí e já vejo como é que eu vou nortear para vocês esse conteúdo, tá certo, pessoal? Certo, mas CrossFit também é uma boa, professor. Eu tenho muita dúvida em relação a isso. Eu tenho muito material pronto sobre CrossFit. CrossFit é um assunto que eu também vou ter facilidade para falar para vocês, porque eu vivo isso hoje em dia. Mesmo na quarentena, mas a gente segue treinando em casa, fazendo o CrossFit em casa para não parar. Adaptado, né? Não é a mesma coisa do boxe, mas a gente segue. E aí eu vou poder te falar muita coisa também e tirar muitos mitos na cabeça de vocês que talvez tenha sobre lesão, sobre essas coisas. E aí a gente norteia tudo isso. Já sabendo um pouco dos esportes que vocês têm mais aptidão e gostam, aí é legal para poder nortear nossas aulas. Embora tenha outros tópicos também que eu vou poder estar comentando sobre periodização de treinamento, sobre carga de treinamento, que isso é importante também, além dos esportes específicos, certo? Alguma dúvida sobre essa aula que a gente teve hoje? Monitorização de lesões e tudo mais? Não. Traga a corrida, que eu também gosto, viu? Pronto, vamos colocar assim. Durante o processo a gente vai conversando sobre tudo isso. Eu acho que vai ser bem proveitoso. Então, pronto, eu vou mandar essa aula daqui, que ela fica gravada, eu passo para vocês. Aí eu vou fazer o seguinte, vocês têm como... Não sei se vocês têm o contato de vocês, mas será bom a gente criar um grupo, né? Um grupo que tivesse vocês e quando fosse entrando outros alunos, se for entrar, participasse desse grupo, um grupo no WhatsApp. Deixa eu ver se eu tenho o contato de vocês dois aqui. Se eu tiver, eu crio agora. Deixa eu criar esse grupo. Aqui, eu acho que eu não tenho contato aqui de Paloma, mas daquele eu tenho porque a menina me mandou. Paloma, tu tem como mandar um oi no WhatsApp? Tá, deixa eu salvar o teu contato. Salvar o teu contato. E aí? Só um minuto. Tá bom? Pronto, vejam se vocês estão no grupo lá. Vou mandar agora a mensagem lá. Pronto, acho que agora tá. E aí, a gente mantém também. Aí eu mando o material por lá e mando o material por aqui pelo Teams. Porque aí, se você tiver dificuldade de um ou do outro, assim eu vou fazer nas turmas que eu estou indo. Porque às vezes tem gente que tem dificuldade de acessar e problema, e se não deu em um, vocês conseguem no outro. Eu vou tentar fazer isso. Aí quando eu for mandar agora os materiais, aí eu mando para o WhatsApp, o grupo de esportivo, e mando para o Teams, tá certo?
Tá certo. Combinado assim? É. Aí pronto, Combinado. semana que vem, no mesmo bate-horário, então geralmente a gente vai entrar, porque antes de vocês tem uma turma de traumática, então uma turma de traumática começa às 9, às 9h50, então entre 9h50 e 10 horas a gente inicia, de até umas 10h50 por aí, certo? 10h50, 11 horas é porque tem toda a questão do finalizar a aula, né, tal, então hoje a gente tá 11 horas, mas foi mais ou menos isso, 9h50 até 10h50, certo? 1 hora. Quando a gente voltar para o presencial é que depois vai ser combinado com vocês se vai ser uma aula, 1 hora semanal ou se vai ser 2 horas quinzenais. Aí isso a gente combina depois. Como a gente tá todo mundo nas suas casas, por enquanto vai ser toda semana esse encontro de 1 hora, tá certo? Tá certo. Tá certo. Beleza? Então pronto, tenham um excelente final de semana aí e aguardem os materiais que eu vou mandar agora para vocês. Assim, eu tenho aula de introdução à acupuntura de 10h50. Que é agora logo depois, não é isso? Aí se voltasse aí, ficaria como? Mesmo horário? Não entendi, peraí, repete tua fala. Se voltasse para Estácio, aí ficaria o mesmo horário, até 10h50 essa aula, né? Isso não vai prejudicar a tua outra disciplina, não. Tá certo. E assim, se você precisasse, vamos supor, tem a outra disciplina, aí quando chegar no finalzinho da aula, saísse um pouquinho mais cedo para ir para outra, também não tem problema não. O importante é que você Tá consiga bom. acompanhar as aulas, consiga acompanhar o conteúdo, a gente vai se ajudando. No caso agora, tu vai para essa outra aula, é isso? É, Pronto. Mas não vai ter prejuízo não, eu vou tentar sempre fazer no horário certinho, a não ser que a gente tenha problema de conexão, mas dá tudo certo, viu? tá certo. Então, fiquem na paz aí, tenham um dia ótimo aí, o melhor possível, né, diante das condições que a gente está, para que a gente semana que vem se encontre de novo e siga a nossa caminhada aí da fisioterapia esportiva, da disciplina, tá certo? Tá certo, professor. Bom final de semana também. Igualmente, fiquem na paz aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.